Olá, gente, tudo bem? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Danilo Barbosa, eu sou redator publicitário de profissão, mas a minha grande paixão sempre foram os livros. Eu já trabalhei em agência, eu tive um blog literário, tenho ainda até hoje, que é o Literatura de Cabeça, que em 2012 ele ganhou o prêmio do InfoEnem de melhor site literário, um dos 10 maiores sites literários do país. E hoje eu trabalho numa editora no marketing. Além disso, eu sou autor do Arma de Vingança e dos contos A Voz e Um Toque de Solidão. Eu também fiz parte de uma antologia da editora Novo Conceito, de carnaval, e tem um conto meu lá junto com outros grandes nomes, como Marina Carvalho, Pedro Camargo, Chico Anis, e Atami, Luciano, e entre outros. Eu vim aqui para falar um pouco para vocês de como funciona o mercado editorial, de como funciona desde quando você começa a escrever uma história até o processo final, ou seja, eu alcancei o sucesso, eu estou pronto para o mercado, o público me conhece, e agora como eu faço? O que eu quero deixar bem claro, primeira coisa, não adianta ser apenas apaixonado por livros para escrever uma boa história, você tem que correr atrás. Primeira coisa que eu quero falar, não adianta você ler livros e achar muito legal contar histórias, tal, que você é um escritor. Esquece isso. Tá. A primeira coisa que você tem que ver é treinar a sua escrita antes de criar alguma coisa. Antes de ter um fio narrativo de começo, meio e fim, com todos os ganchos, com todas as pegadas de capítulos, com toda a incrementação de história e texto, você tem que ver se você dá para coisa. Porque não é assim, eu escrevi uma história, tá pronto. Não, não tá pronto. A primeira coisa, comece a escrever um conto, comece a escrever um poema, comece a testar a sua escrita, aprimora ela, conversa com ela antes de você fazer qualquer coisa, vê se você tem um vocabulário legal, se você não repete palavras, se tem concisão, se são precisas a sua trama e as reviravoltas que o seu texto, mesmo sendo curto, proporciona. Dê para pessoas, dê para amigos experimentarem, lerem suas coisas, verem. Cria o seu primeiro público entre as pessoas que estão à sua volta. Deu certo? Tá. É legal? É, então tá. Então vamos criar uma história. Então você vai pegar cria um roteirozinho na sua cabeça, ou pelo menos uma ideia central de como irá funcionar a sua história, em torno do que ela acontecerá. Aí você começa aos poucos a desenrolar os fatos. Infelizmente, não existe uma história hoje em dia no mercado que você fale, nossa, eu estou escrevendo a história mais original do mundo. Todo mundo fala isso. A questão não é a maneira que a história é feita. Não me importa a trama da história, mas sim a maneira que a história é contada. Nós temos vários autores com vários casos parecidos que põem histórias repetidas, mas contadas de maneiras tão diversas que elas encantam leitores de diferentes faixas etárias, de diferentes formas. Às vezes surgem até comparações, é claro, mas às vezes podem ter até comparações entre uma história e outra, mas isso não quer dizer que as duas histórias não sejam boas, ou que cada uma chame a atenção do público de uma forma diferente, cada uma tem a sua particularidade de forma distinta. Escreveu essa história,
com calma, com tranquilidade, faça a mesma coisa. Mande para os outros. Se você tem algum amigo, algum conhecido que gosta de ler, que você confia, mande para ele ler, dê sua opinião, peça para ele a opinião dele, sabe? Abre o jogo e fala assim, olha, eu fiz esse texto, eu queria que você desse a sua opinião para mim. Fala para ele o quanto é importante para você. Ouve as sugestões que ele tem para te falar, altera, faz isso com umas 2, 3 pessoas, escuta o que eles têm, vai lá e faça essas alterações e depois leia cuidadosamente, de novo, e de novo, e de novo. Só quando você vê que tá bom, não só um texto legal, mas um texto que você leria com vontade, já que você gosta de ler, porque eu penso que todo escritor primeiramente gosta de ser leitor. Não tem dessa de que um escritor não possa ler obras. Ele tem que estar sempre lendo constantemente, procurando coisas, procurando novidades, procurando inovações, para se alinhar com o mercado e conhecer um pouco mais daquilo que está à volta dele. Leu, mexeu, alterou, escutou os amigos, escutou a tia, o periquito, o papagaio. Todo mundo gostou dessa história? Não significa que ela ainda está pronta. Porque aí é a pior parte. Mostrar ela para o mundo. Que são as pessoas que não te conhecem, que são as pessoas que, se precisarem falar mal do seu livro, elas vão falar. Então, assim, primeira coisa, se você se sente inseguro, não tem necessidade se você for mandar o livro para uma editora grande. Mas se você se sentir inseguro para mostrar para outros desconhecidos, primeiro você vai entrar no site da Biblioteca Nacional, vai ver como você faz o seu registro de averbação, que é um registro baratinho, você vai pagar R$ 20 e você vai mandar junto com o seu original impresso, com a cópia dos seus documentos e um formulário preenchido para a Biblioteca Nacional, onde ele vai registrar os direitos do livro como seu. Vai demorar um tempinho, tá? Vai demorar em média entre 1 a 2 meses para chegar esse registro de averbação para você. A partir do momento que você faz isso, o primeiro passo para você levar o seu livro para o mercado, seja para avaliação ou seja para publicação de forma independente. Criar uma sinopse interessante. Como você faz isso? Você, melhor do que ninguém, sabe qual é a sua história, quais são os pontos fortes, quais são os pontos fracos dela. Então, faça um textinho de apresentação curto, nada muito longo, nada muito mirabolante. Faça um texto que você indague ao leitor, que você lance perguntas, que você ponha ele dentro da história antes mesmo dele começar a lê-la. Então pega o ponto-chave da história, da sua trama, e joga nesse texto. Tipo assim, eu tenho um livro que fala... Por exemplo, o Arma de Vingança, ele fala sobre vingança. A vingança de uma mulher, a Ana, que ela foi destruída por 2 caras que fizeram altas e boas com ela. Só que em vez dela ficar em casa chorando como uma boba ou tentar procurar a justiça, ela fez a dela com as próprias mãos, com as armas que ela tinha. E aí, qual é a palavra-chave? O que você seria capaz de fazer por vingança? Isso, você lançando uma pergunta no ar, você jogando alguma coisa para o leitor fisgar, você chama a atenção dele na hora. Lembre-se de não fazer um texto muito grande, porque vai cansar, o cara não vai querer explicação demais, ele quer que você o incentive e o seduza a conhecer essa obra. Palavras-chave, palavras fortes, palavras que marcam, que o leitor possa se identificar e entrar dentro da trama. No meu caso, eu usei, por exemplo, meninas fogem quando atacadas, mulheres se vingam. Opa, por quê? Por que as
mulheres se vingam, o que foi preciso para elas quererem cometer tal ato. Então são essas coisas que você vai fazer o leitor se indagar, ou quem for ler o seu livro se indagar o que vai acontecer. Incentivar ele, seduzi-lo para ele abrir a primeira página. Fez a sinopse, tá do jeito que você queria, tá convidando, tá legal o texto? Então vamos fazer o seguinte, vamos mandar para a editora. E como funciona isso? Primeira coisa, levanta. Qual editora tem a ver com o seu livro? Porque não adianta, eu tenho um livro erótico, eu vou mandar para uma editora católica. Meu, ver isso que não rola. Mesmo eles tendo distribuição no país inteiro, mesmo eles tendo tirado de grande, mesmo tendo um monte de gente famosa publicada por lá. Não é o seu público. Faz uma pesquisa de mercado. Que tipo de editoras publicam livros iguais aos seus? Quais dessas editoras publicam livros nacionais? Vai afunilando. Tá. Quem tem obras que alcançam o Brasil inteiro? Se você quer, puta, meu foco, eu não quero lá na Bahia, eu quero meu foco em São Paulo, tá? Qual editora está mais presente em São Paulo? Ah, mas eu não quero estar na livraria, eu quero estar fazendo evento. Qual editora que faz mais evento? Se você pode pegar uma editora que vai no Comic Con ou uma editora que vai estar num site online de grande projeção como a Saraiva, com seus livros à pronta entrega. Então, analisa isso, vê esse mercado, conhece o mercado, pesquisa, lê a proposta de cada editora, vê se é paga, se não é paga, descobre, tenta descobrir qual é a tiragem inicial de cada obra. Se você pode opinar em alguma parte do processo de editoração ou não, se é isso que você quer ou não, se você quer alguém que tome conta de tudo para você. Se você tem outros escritores que você conhece que fazem parte dessa editora, como funcionam os contratos, como funcionam formas de pagamentos. Porque nós temos editoras que, de repente, falam, nossa, eu quero publicar e começar a receber logo. Tem editoras, principalmente de grande porte, que elas demoram até 1 ano para pagar os primeiros direitos autorais de cada autor. Então, é uma coisa que você tem que ver de acordo com as suas necessidades, de acordo com os seus desejos, de acordo com aquilo que você espera do mercado editorial naquele momento. Nem sempre você vai encontrar uma editora que satisfaça os seus desejos todos, mas pelo menos alguma que cumpra com a maioria delas. Achou? Afunilou? Eu tenho 10 editoras que servem dentro dos meus propósitos. Opa! Então tá na hora de você fazer uma coisa bem legal, chamado Book Proposal. Como que é isso? Isso é muito utilizado no mercado lá fora, principalmente nos autores grandes, que eles trabalham com agentes, e os agentes fazem isso para apresentar os livros. O que seria? Tá, eu tenho um livro de suspense que eu quero apresentar para uma editora, que o forte dela são obras desse gênero. Então, você tem que fazer um documento com a sinopse do seu livro, com a sua história como escritor, se você já teve algum outro livro, se é a sua primeira obra, pontos fortes que a sua história tem, trechos que você considera interessantes da sua obra, que são quotes que podem interessar quem for ler, e for interessar o editor, para ele bater o olho e falar, puta, aqui tem alguma coisa diferente, aqui tem um material que eu não conheço ainda. Você pode pôr meios de divulgação que você tenha diferentes dos outros escritores, vantagens da sua obra em relação a concorrentes diretos dela. Quais são os concorrentes diretos da sua obra? Para quem que a editora pode vender o seu livro? Entendeu?
a sua disponibilidade de ir para eventos, se você gosta de ir em eventos, se você não gosta, se você gosta de fazer palestras, se você não gosta, se você pode fazer uma coisa, se você não pode, se você tem, por exemplo, você pode falar assim, eu posso fazer palestras em faculdades, mas não gosto de ir em bienais. É uma escolha sua. Mas a editora vai ver se isso é bom para ela ou não, dependendo da editora, da maneira que seu livro vai ser tratado, da maneira que funcionam as coisas. Juntou todas essas informações, você vai adaptá-las de acordo com a editora que você vai mandar. Então, por exemplo, eu vou mandar meu livro para Novo Século. Eu tenho suspense, tá? Quais os suspenses que eles têm lá? Aí eu vou ter o Ricardo Ragazzi, por exemplo, com 72 horas para morrer. Eu falo, ó, meu livro pode ser no mesmo público do Ricardo Ragazzi, com 72 horas para morrer. Quais são os concorrentes diretos das outras editoras que eu posso somar dentro da casa e bater de frente, conquistando o maior número de leitores? De repente eu estou mandando um book proposal para Novo Conceito. A Novo Conceito tem um clima mais de romance, de livros para jovens e tal. Meu livro cabe lá dentro? Depende, se for um suspense para jovens, até que cabe. Então tá, então vamos pôr. Meu livro é um suspense para jovens que pode atingir o mesmo público do Vermelho como Sangue, da Sala Simuca, que é aquela autora finlandesa que eles acabaram de lançar. Então, são todas essas coisas que você pode aproveitar vendo o mercado facilitando, tanto para quem vai ler do grupo da parte editorial da casa, quanto se ele precisar vender para alguém dentro, tipo o CEO ou a comissão editorial, que é o que acontece em muitos casos. Porque, tipo, se você pegar grandes multinacionais que têm casa aqui no Brasil, casa com sede em outros países, eles vão aprovar o seu livro aqui, mas eles vão mandar para a sede com todos os argumentos, falando porque eles querem o seu livro. Então, às vezes, ser aprovado pelo editor é o primeiro passo de uma longa jornada que leva um certo tempo. Entenderam? Até aí, tudo bem? Nenhuma dúvida? Tudo tranquilo. Beleza. Bom, os meus livros, no momento, eles estão publicados de forma independente. Eu estava com uma editora num modo de autopublicação e no momento, pelo menos até hoje, eu ainda estou à procura de uma casa editorial, eu estou publicando de forma independente, digital, na Amazon. E às vezes as pessoas me perguntam, eu por trabalhar numa casa editorial, mas publicar independente, o que eu acho melhor? Independente ou editora? Bom, os dois têm vantagens. Nas duas formas, você vê vantagens de se trabalhar. Para quem está começando, eu sugiro muito começar de maneira independente. A Amazon está aí, e quem pode ver, facilitou bastante a vida dos autores independentes que publicam os seus textos de forma bem prática e bem simples, com acesso de login, eles sobem um doc mesmo no KDP, que é o kdp.amazon.com. Eles sobem um doc, postam a capa, postam tudo, em menos de 48 horas o seu livro está no ar. E é legal que ele abre acesso não só para quem está dentro do nosso país, mas para todas as Amazons. Eu tive, a partir da Amazon, o meu primeiro texto que eu pus lá foi A Voz, faz exatamente um ano. Logo em seguida eu pus O Arma de Vingança e, por último, Um Toque de Solidão. Eu consegui arrumar leitores, eu tenho uma leitora que leu todos os meus livros, e agora ela voltou
Brasil, mas antes ela morava no Camboja e foi de lá que ela conheceu as minhas obras. Eu tenho brasileiros que leem o Arma de Vingança no Japão e compram quase o mesmo tanto que os leitores que moram aqui. Isso é muito legal. Ver essa interação. O público começa a te conhecer mais rápido. E esse pontapé inicial na Amazon é muito bom porque ele leva as editoras a te conhecer e fornecer até dados de venda, de downloads, de pesquisas, resenhas e contatos para você usar como argumento de vendas para uma editora grande, mais para frente. E é até bom que você consegue definir com mais precisão o seu público. Para quem eu escrevo? Porque a gente no começo não tem muito disso definido, não. No começo você quer ser lido. Então, aos poucos, você começa a entender para quem eu vou escrever, quem é o meu público-alvo, quem lê mais os meus livros. São mais mulheres, são mais homens, com que faixa etária. Com isso, você consegue definir o seu público para melhor entrar dentro do mercado editorial. A partir do momento que você faz essa ingressão no meio digital, com a publicação independente, você pode tanto permanecer e pegar uma editora pequena ou a própria Amazon e fazer os seus textos, imprimir e vender, ou pegar uma editora grande que te dê a confiabilidade de trabalho, que te dê uma boa distribuição, que te faça eventos, que tenha uma equipe atrás de você, te dando todo o suporte necessário para você chegar até o seu público, que isso é muito bom e, querendo ou não, um sonho de todo autor. O mercado brasileiro, ele não está pronto para ficar só no digital, porque como vocês podem ver na minha estante aqui, a gente não gosta de livro impresso, a gente não é só para pôr na estante. O livro, ele é um objeto de desejo no Brasil. Não é igual nos Estados Unidos, que às vezes os livros saem bem baratos, que eles fazem num papel mais ou menos, com uma capa sem orelha, bem livro de banca. Então eles fazem um preço barato para ele ir embora, para ele vender bem. O que não acontece aqui, os livros são mais caros, mas eles têm um cuidado especial que lá fora não se tem, porque a gente compra um livro para se ter, para se pôr na estante, para se olhar a capa. Não tem um leitor, aquilo que a gente chama de bookaholic, né, que é um viciado em livros, que não tenha cheirado aquele cheiro de papel fresco. O brasileiro tem isso, que é uma coisa que os outros países lá, que são grandes campeões de vendas, não têm. E outra coisa que é interessante é como o padrão do brasileiro está mudando em referência à literatura nacional. Não só do leitor, mas das editoras também. Por quê? A Amazon chegou uns 2 anos atrás e mostrou uma gama de autores que podem se transformar em sucessos ou não. Nós temos grandes exemplos agora com a Vanessa Bosso pela editora Novo Conceito, pela Pepper, que vai sair pela editora Valentina, pela Tatiana Amaral, que foi adquirida pela Pandorga. São vários autores que começaram a fazer sucesso por essas plataformas, adquiriram um público e, pela falta de livro impresso, as editoras acabaram buscando esse pessoal para arrebatar não só o público que eles já tinham nas plataformas digitais, mas adquirir um público novo. E a Amazon proporcionou isso. Ela trouxe o autor nacional mais para perto do leitor. Isso funciona muito bem, muito legal, experiência própria na última Bienal de São Paulo, no dia 25, quando estava aquele tumulto de Cassandra Clare e todo esse pessoal, quem estava lá sabe, eu estive no stand da Amazon para falar do Arma de Vingança, acompanhado das autoras Vanessa Bosso e Josi Stock, que são minhas amigas. E nós ficamos literalmente das 11h30 da manhã até as 4 horas da tarde, autografando marcadores e falando com nossos leitores do mercado digital. Na época, eu tinha livros impressos com uma outra editora pequena sobre demanda,
E o legal foi que muitos leitores iam até esse stand, compravam um livro físico, eles já tinham lido o livro digital e gostado, compravam um livro físico e iam até o stand da Amazon para comprar, para que eu autografasse os livros. Então, eu levei 1000 marcadores, eles ficaram todos por lá, autografados, além dos livros que eu autografei. É uma experiência muito legal. Então, o digital permitiu isso, ele aproximou isso. E as editoras estão vendo que cada vez mais o autor brasileiro, o autor nacional, é vantagem para ele. Por quê? O autor está aqui, está presente, ele pode levar o autor para qualquer evento, ele pode gerar uma identificação não só com o livro, mas com a imagem do autor, a tal ponto de que o autor ganhe tamanho prestígio que qualquer coisa que ele publique, o público dele compra. Como hoje é o caso do Stephen King, lá fora, que o nome dele é maior que os títulos dos livros. E nós podemos citar aqui no Brasil os exemplos da Karina Ricci, pela Verus, e da Paula Pimenta, pela Gutenberg, que aonde elas vão, elas causam frição e filas nas horas dos autógrafos. O autor nacional, aos poucos, ele está passando a ter um nível de popstar, de celebridade entre o público leitor, entre os fãs de livros. Mas não vamos dizer que é todo caso, não vamos dizer que acontece sempre, mas temos verdadeiros fenômenos editoriais surgindo cada vez mais diariamente no mercado. E as editoras estão começando a olhar para isso e estão começando a levar isso para dentro das suas casas, o que é muito bom. Outra coisa que é essencial para qualquer escritor, não importa se ele é iniciante, não importa se ele já tem vários livros lançados, o quesito é o mesmo. Redes sociais. Redes sociais é uma coisa que veio para auxiliar bastante o autor, para aproximar ele do leitor em tempo real, mas também ele pode ser uma faca para destruir qualquer leitor, qualquer escritor, não só como leitor, mas como mercado, porque sim, os editores, as casas editoriais conferem o comportamento dos escritores nas redes sociais, sim. Vê o tanto que ele divulga suas obras, vê a maneira que ele se comporta com os outros, vê o tipo de fotos que ele põe, vê para que ele usa o perfil, para ver que tipo de opiniões ele forma, para ver se ele tem propensão para escrever outras obras, para ver se ele já tem um público definido, a maneira que ele trata esse público. Então, gente, vamos ser bem sinceros. Falar, por exemplo, não adianta eu ter um público infanto-juvenil e eu falar coisas de sexo na minha timeline. Não vai ser legal. Por fotos, às vezes, que possam parecer impróprias, ter crises de depressão fantásticas, falando, por favor, falem comigo, por favor, me liguem. Aquelas mensagens, às vezes, sacanas, barracos na internet, que acontece muito, não colam. Então, preste muita atenção. Tome muito cuidado com aquilo que você fala, com as pessoas que você convive, com as coisas que você compartilha. Tenta não deixar todo mundo publicar qualquer coisa na sua timeline, porque alguém pode pôr alguma besteira e exatamente no momento que a editora estiver passando por olhar, pode te prejudicar sim. A partir do momento que você se torna uma pessoa pública, que as redes proporcionam isso, você se torna em público. A partir desse momento, tudo pode ser usado contra ou ao seu favor. Por isso, tome muito cuidado. O mercado se fala, às vezes os editores comentam, os outros escritores comentam, porque apesar de parecer um mundo vasto, é um mundo muito pequenininho, onde todo mundo se conversa, e isso pode ser muito deturpado no correr das conversas, dependendo de quem olha e da maneira que olha.
Portanto, gente, muito cuidado mesmo. Divulgue suas obras, fale das novidades. Quer mostrar da sua vida pessoal? Sim, mas não use a rede social como fonte de reclamações. As pessoas usam as suas obras e usam as suas imagens como exemplos de conquista. Então não é legal você se mostrar derrotista em certos pontos. Entendeu? Divulgue os amigos quando e se necessário. Deixe sempre mensagens alegres para os seus leitores. Conviva com eles. Os leitores são seus amigos, são eles que fazem você ser o que é bom ou ruim. Então trate todos bem, com muito carinho e respeito, que isso funciona muito. Muito, muito, muito. Eu recebo cartas de leitores, eu recebo cartões, eu tenho um leitor de Curitiba, que é muito gente boa, além dele pegar a capa do Arma e transformar em wallpaper do notebook dele, entrar online e me mostrar isso, ele me mandou certa vez um postcard, ele, a namorada e a cunhada dele, era um postcard do filme do Harry Potter, que ele é muito viciado em Harry Potter, que era adquirido exclusivamente em Londres por quem ia ver o filme lá. Então, assim, para ele tinha um valor sentimental tremendo. E quando ele passou isso para mim, eu tentei fazer o máximo para mostrar o tanto que eu estava agradecido por isso tudo, por esse carinho. E eu estava mesmo. Entendeu? Então, assim, conversa com esse pessoal, dá atenção, ouça, mas estabeleça limites, porque possa ser que algumas pessoas vão ver de forma diferente, porque como muitos veem os autores como amigos, como formador de opinião e como alguém que é criador de histórias, muitos vão ver de uma forma meio deturpada que não possa ser tão boa assim. Cuidado. Vamos lá. Como eu fui de 2010 até agora, eu fui criador do Literatura de Cabeça, que é um site literário, as pessoas me perguntam o que eu acho dos blogs. Nunca falarei mal dos blogs. Os blogs são uma das nossas melhores formas de ferramentas de comunicação como autores no mercado atual. De acordo com uma pesquisa que teve na Flip esse ano, foi comprovado que os livros que são mais falados nas redes sociais por blogueiros e formadores de opinião são os mais vendidos no mercado, nas livrarias, no ponto de venda. Então, eles te ajudam sim, eles te ajudam muito. Não a ponto de, vou derrubá-lo, um blogueiro vai lá e derruba, não. Eles são formadores de opinião, eles incentivam as pessoas a ler os seus livros, eles expõem o ponto de vista e atingem uma camada da população leitora que você sozinho não conseguiria. Então, eles são muito bons, eles são essenciais, eles estão cada vez em maior grupo, e muitos deles estão dispostos a fazer a diferença e ajudar. O ponto triste dos blogs é que, quando eu comecei em 2010, não tínhamos tantos blogs assim. Hoje nós temos muitos, muitos e muitos blogs. Alguns com boas intenções, outras nem tanto. Eu já vi, dentro do meu trabalho, eu já vi blogs que querem trabalhar sério. Eu já recebi um e-mail uma vez de uma blogueira que falou assim: eu não preciso ser parceira de vocês definitivamente, mas se você me der 10% do que você manda para os outros parceiros, eu prometo fazer um trabalho excelente, me faz um teste. Eu fiz e deu certo, porque ela tinha toda a garra e toda a força de vontade para divulgar as obras da casa. Então a gente tem muitos blogueiros que vão dar raça, que vão dar o sangue, que vão fazer o melhor, e vão ajudar
não só a editora, mas como o autor a se propagarem dentro do mercado. Mas, do mesmo jeito, eu já vi blogueiros que pedem os livros, eles não resenham, eles não divulgam, ainda vendem. Eu já cheguei a ver caso de sebo com livros da editora em que eu trabalho, como o carimbo de cortesia, venda proibida, lá à venda, porque antes a gente punha na primeira página do livro. Aí as pessoas começaram, para vender, elas começaram a arrancar essas primeiras páginas. Então a gente, como uma maneira de não fazer mais isso, a gente põe na contracapa. Então não tem como escapar, mesmo vendendo para sebo, tem sebos que aceitam isso como troca, como compra. E se você vê, às vezes, casas como lojas como a Estante Virtual, você vai ver muitas vezes o livro autografado ou o livro carimbado, que é um livro de editora que foi pego para resenha, não foi utilizado e foi vendido. A pessoa usou aquilo para adquirir dinheiro. E eles não... E a editora e o autor, eles não cobraram para esse livro estar lá, eles simplesmente doaram, saiu do bolso deles, teve o custo deles. Então é muito importante você ver muito bem o blog que você vai trabalhar, com quem você vai trabalhar e de que forma, ver as resenhas que eles fazem, ver o público que ele atinge, ver a interação das páginas, ver o blog parceiro como um negócio, como um investimento. E quais são os pontos e os benefícios que ele tem para te oferecer. É uma troca, onde ambos os lados têm que ganhar. O seu livro, em todo o processo, você não pode esquecer, isso é essencial. O seu livro, você ama a sua história, mas seu livro é um produto. Para o mercado, ele é um produto. Você tem que ver a melhor forma de você vender isso. Desde quando você faz a sinopse lá atrás, até o parceiro, o blogueiro e o consumidor final. Porque você vai ter que, em todo momento, vender o seu livro e se vender como autor. O mercado é assim, e você não pode deixar isso perder de jeito nenhum. Entendeu? Pensa, ó, fiz o livro, postei para as pessoas, tá ok? Ok. Aí, vou mandar para uma editora. Por que é interessante para uma editora eu transformar o meu livro em um produto que ele vai gastar com capa, revisão, diagramação, porcentagem de livraria, impressão de 3 a 5 mil exemplares, tá? Me ajudar com a ajuda de custo em evento, com lançamento, com envio de livros para parceiros, que algumas editoras são pequenas, mas outras nem tanto. Então, você tem que ver o que é vantajoso. Você se pôr no lugar do outro em todos os instantes. Você se vê como vendendo um produto e você se vê no lugar do outro adquirindo um produto. No caso dos blogs é o mesmo. Ver o público-alvo, ver quem ele atinge, ver se é o público do seu livro. Porque não adianta eu pôr um livro infanto-juvenil num blog que fala de 50 tons de cinza. Não cabe isso. Então, para quem que eu vou fazer? Para quem eu vou mandar o meu livro? Você vai compensar se ele está demorando muito para fazer resenha, como são as resenhas do cara, se ele divulga você o tempo todo, se depois que ele resenhou o seu livro, acabou, ele não fala mais nada. Como funciona isso? Porque o processo continua, você continua vendendo o seu livro, mesmo depois que você fechou com uma editora. Fechar com uma editora não é o fim do processo, é o começo. Ser publicado é apenas o começo da história. É o início do degrau que você vai ter que ralar muito para chegar num patamar de um escritor bem-sucedido no mercado. Então, se prepara, porque livro não é só escrever, demanda muito suor, muito estresse, muita correria, muita noite sem dormir, muitas vezes sorrir para as pessoas mesmo estando cheio de problemas, equivale a dedicação, muita dedicação.
Aí, tudo que a gente passou até agora, publiquei meu livro, tá começando lá, tô começando a divulgar, acabou? Não! E o próximo? Como vai ser? Que você acha que fez um livro, acabou, tá pronto, você virou escritor. Não. A não ser que você queira ficar com o estigma de escritor de um livro só, que vai ser rapidamente esquecido, porque você não consegue se manter no mercado, o próximo livro tem que ser ainda mais estudado, mais trabalhado, porque agora você tem o seu público. Você sabe quais são os defeitos que você teve na primeira obra, o que faltou, o que você pode complementar na sua nova história. Estude essa nova história. Vê aquilo que o seu público gosta, vê aquilo que o seu público necessita e faça todo aquele processo que a gente começou lá atrás, só que de maneira mais detalhada, com mais afinco, com mais carinho, com mais dedicação, porque você já sabe que tem um público que gosta das suas coisas. Você tem que segurar esse público ainda, surpreender eles mais uma vez. Você tem que mostrar que você não é apenas uma novidade passageira que vai embora, corriqueira. Faça o melhor, dê o melhor de si, porque você vai conquistar o seu relacionamento entre escritor e leitor é um casamento. Você tem que conquistar o leitor cada dia, cada instante, com uma coisa nova, uma coisa diferente, o tempo todo. E isso é muito legal, vai te dar muita coisa boa. Então aproveita bastante. Não esqueça, você nunca vai poder ficar parado no último livro. Lançou, você já tem que focar no seu próximo e seguir adiante, porque a gente consegue, o escritor consegue manter um livro com certo grau de novidade no máximo um ano. Você não consegue manter o foco mais do que isso. Então, é muito interessante você ter ferramentas, um planejamento para falar, olha, eu planejo lançar um livro agora, um livro ano que vem, um livro em 2016, tá? Agora, você às vezes precisa de um trato esmerado, de mexer, um livro vai demorar uns 2 anos para fazer. Tudo bem, mas mantenha-se ativa de alguma forma. Faça um projeto, faça um conto, participe de alguma coisa, mantenha-se no mercado, para o público não te esquecer. Porque entram muitos livros no mercado, surgem muitas editoras todos os dias. Então, a não ser que você queira se tornar mais um na grande lista, que vai lá para aquele cantinho da livraria escrito literatura brasileira, você tem que estar presente. Para você estar em destaque no ponto de venda, você tem que ser conhecido do público. O público tem que bater o olho, identificar sua obra, identificar você. Desde a capa legal, desde o conteúdo bonito, interessante, até indicações de pessoas famosas, pontos que são diferenciais, alguma campanha diferente que você pode fazer, um book trailer, que hoje em dia é muito interessante se ter um book trailer feito de maneira profissional e bem feita, tá? Porque às vezes as pessoas vão juntando aquelas fanmates, que é uma imagem de um filme com uma outra imagem de um filme, com outra imagem de um filme, com outra imagem de filme. Isso, além de não ser atrativo, pode dar um problema de direitos autorais muito sérios, porque as imagens não pertencem a você. Então, cuidado. Então, todas são estratégias que você pode usar, que você pode inovar cada vez num livro diferente, certo? O seu público vai esperar isso de você e você vai ter que fazer o melhor para isso sempre. Não perca isso de foco, ok? Vamos lá. Próxima pergunta que eu tenho que levantar com vocês. Tá, fiz um livro, fiz o segundo, estou fazendo um terceiro. Cheguei no sucesso que as pessoas tanto falam, tanto almejam. E agora? Agora rala, meu filho. Rala todo dia, igual eu tô falando. Porque senão você vai se estrumbicar geral. Você vai virar mais um da listinha,
aquele famoso quem, que eu acho que ninguém quer virar, entendeu? Então aproveite, trabalhe, rale, divulgue, faça eventos, tenha contato com os leitores, esteja bem com outros autores, aceite todos os convites que você puder, dentro das suas necessidades, dentro do seu campo de trabalho, dentro da atuação da sua área. Vai em feiras, se você acha que vai encontrar seu público. Vai em escolas, que é muito bom se seu público for jovem, até uns 20 anos. Simpósios, palestras, em faculdades, em centros culturais, em tudo que for possível. Comissões avaliadoras de concursos. Então, assim, é importante se manter em voga, aparecendo, sempre ter alguma coisa falando de vocês ou das suas obras. Isso funciona muito bem, muito legal. Então, não percam isso de foco. Então, rebobinando. Como criar uma boa história? Não esqueçam, pega os ganchos, analisa a sua história, vê o que está vendendo ou não. Se você quer fazer um livro comercial, se você quer fazer um livro cult. Porque livro comercial é a maneira mais fácil de você entrar no mercado. Um livro cult, igual muitos pensam, de alta literatura, igual muitos falam, é uma coisa que o seu caminho se torna bem mais complicado, bem mais de escaladas, e é literalmente 2 gotas de chuva tentando passar por um buraco de agulha. É muito mais trabalhoso. Livro comercial, ou aqueles, eu já vi pessoas do meio acadêmico chamarem de livros de massa, são exatamente o que os leitores procuram agora, que são livros fáceis, textos ágeis, de fácil entendimento, que possa atingir vários públicos. Capítulos, na maioria das vezes, curtos, ajuda, com ganchos no final de cada capítulo em que o leitor queira ler mais e mais. Não precisa ser um livro grosso, a não ser que tenha um conceito meio de clássico ou de aficionados no gênero, como Game of Thrones, que tem livros com 700, 800 páginas, o It, do Stephen King, que tem 1000 e poucas. A não ser que for nesses casos, com escritores já estabelecidos, às vezes um livro de até 300 páginas chama a atenção mais do público, que possa ir pela editora por um preço mais em conta do que um livro grosso, tá? Porque é pesado, porque é complicado e ele não pode levar para qualquer lugar. Um livro fino, um livro pequeno, você pode pôr na bolsa e levar para onde você quiser. Se você pode ler na fila do ônibus, no banco, no banheiro, na sala de espera de um médico, em qualquer lugar que ele não vai ocupar tanto espaço, é muito mais fácil de você levar ele e ler. Entenderam? Não tente fazer nada mirabolante, não tentem fazer o melhor livro do mundo, porque não vai ser, entendeu? Porque vai ser o seu livro inédito, que nem todo mundo conhece. O que você acha o melhor livro do mundo não significa que para o mercado seja, infelizmente. Você pode usar os temas, as fórmulas prontas, a jornada básica do herói, que todo mundo já conhece, mas pensa na forma de contar. Se você tiver um elemento diferente, ou fazer alguma coisa diferente, vai ficar muito legal, vai ser um diferencial que vai chamar muito mais a atenção do público, que vai conhecer a sua história, que vai conhecer você. Entendido? Até aí? Relembrando, segunda questão. Terminei o livro. E agora? E agora vamos fazer. E agora, se você quiser mandar para as editoras, mas você não confia, manda lá para a Biblioteca Nacional, faz o seu registro de averbação e garante os seus direitos. Garantido, pode mandar tranquilo,
para as editoras, mas paciência, gafanhoto, porque as editoras demoram algumas, a não ser que você tenha alguma indicação, algum meio de encurtar caminhos, porque eles recebem muitos originais todos os dias, eles vão demorar de 4 meses a um ano e meio para ler a sua obra, aceitar ou declinar. Algumas editoras têm o costume de responder de qualquer forma, se aceita ou declina, outras não. Então, você corre o risco de ficar o tempo inteiro esperando a resposta de uma editora que não venha. Nesse caso, se aparecer uma, se você nunca teve nada publicado, bate com a maioria daquilo que você precisa, feche. Feche, porque não é só a editora que faz o seu nome no mercado, é você. Se você ralar, se você trabalhar, se você fazer direitinho, você vai acabar subindo dentro dessa editora, não importa o tamanho, e pode também se destacar de tal forma que outras editoras maiores olhem o seu trabalho e para os futuros projetos te contrate. Um caso básico disso, que eu já falei nisso hoje, é a Karina Risse. Ela começou com o Perdida por uma editora pequena, sob demanda, e se tornou um sucesso que ela é hoje, porque o Perdida foi adquirido fãs do Brasil inteiro, e quando ela estava aí escrevendo Procura-se um Marido, ela foi procurada pela Verus através das redes sociais, viu como os caras olham, querendo ler o original. E acabou dando certo. A Karina Risse hoje, 2 anos, 1 ano e meio depois, ela está próxima das 100 mil cópias vendidas, com livros que possa ser que em breve cheguem no mercado internacional também. Perdida, inclusive, vai ser transformada em filme, que é uma coisa bem legal e um sucesso merecido de quem rala bastante. Entendida aí até aí? Essa parte tudo ok? Nenhuma dúvida? Próxima pauta. Como criar a sinopse? Relembrando, textos curtos, incisivos. Nessa hora, eu acho que você tem que ser meio publicitário, meio fazer uma propaganda do seu livro. Você não precisa pôr os defeitos que ele tem, nada disso. Ah, ele é bom, mas ele é ruim. Não. Incentive o pessoal a ler. Mostre um pouquinho do clima que tem nessa história. Lance perguntas durante a sinopse. O que você seria capaz de fazer por vingança? Se fosse para escolher entre amor e amizade, qual você escolheria? Você acredita em histórias de amor que ultrapassam o tempo? Jogando perguntas assim, você começando com perguntas ou com frases fortes, tipo, chegou a hora de você tomar a maior decisão da sua vida. São palavras assim que impactam o seu leitor, que chamam a atenção à primeira vista na sinopse. Porque não importa, mesmo quando você fizer a sinopse para vender para um editor, quando está no ponto de venda, você tem que seduzir o leitor naquelas primeiras linhas. Que a ordem é o seguinte: a primeira coisa que o leitor vê é a capa. Tá? No caso do leitor. A primeira coisa que ele vê é a capa, depois ele vê quem escreveu, se ele conhece ou não ele. Opa, sinopse. A sinopse me cativou depois que eu vou ver que editora que é. Entendeu? Então, o importante é ela estar no ponto de venda, mas a editora nem sempre é tão importante, a não ser que a editora tenha um trabalho bem legal de contato com seus autores. Senão, para o leitor, tanto faz. Se você perguntar, ele vai... Se você perguntar para qualquer pessoa que lê, ela vai lembrar a história, ela vai lembrar o nome do livro, o autor, mas a editora é a última coisa que eles lembram.
entendeu? Para você vender no editor, é diferente, porque primeiro ele vai ter muitos e-mails, muitos livros. Então você tem que fazer uma sinopse da hora, ferrada, para cativar ele à primeira vista. Não sei se vocês conhecem a agente da J.K. Rowling. Ela é considerada, se eu não me engano, a agente dos 5 segundos. Porque ela recebe tantos e-mails na caixa dela que você tem 5 minutos para, com a sua sinopse, você conquistá-la. Se você não a conquista, ela simplesmente deleta seu arquivo. Prontos, vamos para a próxima. Então, pensa bem, pensa com um carinho, pensa que você vai enfrentar uma mulher dessa. Nem sempre é assim. Mas pensa que você vai pegar um editor cheio de coisas para fazer, às vezes cansado, que tem 500 histórias de 500 pessoas falando que é a melhor história do mundo, que é a cara da editora, que tem tudo a ver com o pessoal ali, que é exatamente aquilo que o público dele precisa. Todo mundo usa esses argumentos. Isso não significa que eles estão certos, tá? Alguns casos funcionam, em alguns casos acabam se tornando isso mesmo, mas do contrário não é. Então, pensa, cative a pessoa que vai ler a sua sinopse logo de cara. Faça ela se envolver com a história, ok? Relembrando a próxima pauta. Falar com o editor a criação do book proposal. Como você cria um book proposal? Então, relembrando, depois de você pesquisar as editoras, qual tem mais a ver com o seu público, qual tem mais a ver com a coisa, você vai fazer um documento com pontos fortes, pontos fracos, sinopse, a sua história, o que você tem de experiência no mercado, o que você pode ajudar a agregar valor na editora. Não só você, quanto a sua obra. O que a sua obra tem de diferente das outras? Qual é o público-alvo dela? Quais são os principais concorrentes? Você tem um mail já de divulgação? Como funciona? De que maneira você pode ajudar mais? Qual é o seu diferencial, não só o da sua obra? Todas essas coisinhas, venda-se da melhor forma possível. Encante que a pessoa que estiver propensa a ler um documento, porque é muita coisa. Quando você manda o seu livro para uma editoria e ela aprova, não são só os sonhos do escritor que estão ali incutidos naquelas páginas. É o trabalho de toda uma equipe, de todo um pessoal que tem que fazer um livro se tornar sucesso de venda. Ele tem que se destacar em meio a tantas outras coisas que chegam aqui. Então ajuda já o cara a fazer isso. Ajuda ele a trilhar esse caminho de forma mais suave, com todos os argumentos e materiais que você tiver à mão. Tá? Cuidado com o erro de português, cuidado com concordância, cuidado com o seu texto. O primeiro lugar que você mostra que você tem conhecimento da sua língua são para o editor, são na sinopse e no book proposal. Então, muito cuidado. Nem se você tiver alguma dúvida, arruma uma revisora, peça para ela ler isso com carinho antes de você mandar. Porque depois que você manda, não tem como voltar atrás. Às vezes você perde uma oportunidade boa por causa de erros crassos. Então, cuidado, não façam isso. Editora independente, existe o melhor. Como eu disse, eu acho que não. Eu acho que as duas se completam e cada uma é feita numa etapa diferente da sua vida. Recomendo que autores que são desconhecidos, que querem conhecer o mercado, que querem conhecer o seu público, comecem de forma independente ou e-book digital. Agora, se você tiver grana e quiser fazer impresso, já faz esse teste, já leva esse livro para um mercado. Mas é aquilo que eu já vou falando. Se for numa editora sob demanda, alguém que você pague para isso, veja tudo com calma. Veja a distribuição. Já que você está pagando, faça direito. Veja a distribuição, veja se chega ao público, veja o que eles garantem com você, se eles garantem
assessoria de imprensa, espaço em evento, tudo com muito cuidado, com muito tato. A partir do momento que você assina um contrato, envia o seu livro para uma editora, não tem volta. Sempre vai sair com alguma coisa. Se você não tomar conta, se você deixar uma coisa escapar, vai virar uma bola de neve que possa te cobrir e às vezes te sufocar de tal forma que você nunca mais volte ao mercado da mesma forma, do mesmo jeito. Então tomem cuidado, muito, muito cuidado. Agora, se você quiser optar por uma plataforma digital, eu utilizo a Amazon, que eu acho muito mais prático, mas nós temos a da Saraiva, nós temos da Kobo, nós temos várias outras plataformas que você vai ler, se informar e ver qual é a melhor para você. No caso da Amazon, o que eu posso dizer é que conforme você sobe o documento no KDP, igual eu expliquei anteriormente, ele já gera automático um número de registro, que é o ASIN, que é o número de registro digital, acabando com o seu problema, com medo de alguém roubar a sua história, de alguém roubar os direitos autorais da obra, falando que é sua. Então, se você for pôr o livro na Amazon ou em qualquer outra plataforma digital, você não precisa fazer registro de averbação, porque ele gera automático um registro digital. Se você quiser fazer só para se garantir e tal, pode fazer, mas não tem essa necessidade urgente, ok? O que mais eu posso falar da Amazon? Legal que você escolhe o mercado que você quer fazer, por onde você quer sair, que categorias que você quer ver o seu livro. Então, é muito fácil de trabalhar. Basta ler, se orientar, que dá tudo certo. Tá? Agora, caso você queira uma editora, você pode fazer tanto pagando, igual eu falei agora, sobre demanda ou sobre tiragem, vendo sempre a proposta de cada editora, ou tentar sorte em uma editora grande e ter calma, paciência e esperar. Porque se você quiser o seu livro para ontem, não vai ser bem assim não, porque toda editora recebe muita, muita coisa todos os dias. Tá? Entenderam? Vamos para o próximo. Redes sociais, comportamento. Redes sociais, comportamento e divulgação na telinha. Comportamento essencial. Igual eu disse agora há pouco, comportamento é essencial, o bom comportamento nas redes. A editora te vê, aí você fica visível, você se torna uma figura pública e você tem que lidar com isso da melhor forma possível, para não dar problema. Então, veja, de acordo com o seu público, de que você pode falar, de que maneira que você pode falar. Por exemplo, se meu público é basicamente de homens, não adianta eu pôr homens lindos e fortões na minha timeline para divulgação do meu livro, porque não vai pegar. Entendeu? Se eu escrevo para infanto juvenil, não adianta fazer um pôster como se fosse um livro erótico e pôr lá que eu não vou atingir meu público. Então você tem que estudar, fazer bastante divulgação, posts das suas obras todo dia, porque a timeline é muito rápida, o tempo corre muito, o tempo é muito curto, e se você deixar passar, teu livro muitas vezes vai ser esquecido. Quer começar a fazer uma fanpage do seu livro? Pode fazer, mas depois de um certo tempo, se você tiver muitas obras, não vai compensar. Então, seria legal você também caminhar junto uma página do seu autor, que você acabe depois transferindo, quando você tiver mais obras do livro, para a sua fanpage de figura pública, o que é bem interessante. Você utilizar as redes sociais como forma de vender o seu livro é muito boa. Você pode fazer promoções, você pode pedir para o pessoal curtir a sua página para ganhar conteúdo extra, tipo um capítulo extra, uma cena que ninguém viu. Você pode fazer tudo isso ao seu favor com divulgação da sua obra, que é muito legal. Você tem que ser bastante criativo.
e ter bastante disposição. Se você quiser investir, patrocinar um post, patrocinar fanpage, ou pode, tá? Mas ter um número grande de curtidas não significa ter um número grande de leitores, porque os leitores que fazem o seu livro são os leitores que interagem com você. Você comprar curtida nem sempre garante que você ganhe leitores, tá? Então, principalmente do ponto de vista editorial, quando eu tenho parcerias lá na editora, e ver quais são mais legais, quais são mais compatíveis com a nossa visão, eu sempre vejo a interação dos seguidores nas redes, porque eu ter 1 milhão de curtidas e 5 compartilhamentos e 20 curtidas no post, não significa que o site é bom, entendeu? Então tem que ser muito analisado, faz tudo por perspectiva e toma muito cuidado com aquilo que você vai fazer. Alguns escritores, eles fazem uma estratégia de marketing, não só nas redes, mas eles fazem também uma forma de adquirir mailing, mantém esse contato via e-mail com os leitores, criam uma lista de público fiel para você sempre mandar conteúdo especial, conversar bastante, pôr as novidades, ter um relacionamento mais estreito com o leitor. Fidelizando ele, você ganha espaço cativo no coração e nas estantes deles, garantindo assim as suas vendas durante um bom tempo. Blogueiros, o que eles ajudam? Como eu disse, blogueiros ajudam muito pra caramba. Eles são formadores de opinião, eles são leitores, eles são apaixonados por isso. Apesar de ter muita gente boa, tem muita gente ruim também, então você tem que ter muito cuidado, ler, pesquisa em quem você vai fazer parceria. Se você puder, siga blogs, comente, leia as postagens, além de ajudar bastante, te torna aos poucos conhecidos desse povo, entendeu? Abrindo espaços que muitas vezes você falando diretamente como autor, você não consegue. Então fica de olho, o blogueiro não é do mal, o blogueiro é do bem. Temos alguns casos de pessoas que agem de má fé, mas isso em todo segmento. Mas blogs e blogueiros são os melhores formadores de opinião, porque eles leem muito, eles pesquisam muito, eles são cricas, então eles vão achar e te apontar todos os defeitos que forem possíveis e apontar todas as qualidades. Então é uma maneira não só de você divulgar o seu texto, mas de você entender o seu modo de escrita também, de uma forma prática e rápida. A importância do próximo livro, como eu disse, lançou um livro, já corre atrás de fazer o segundo com mais afinco, com mais dedicação, com mais carinho do que você fez o primeiro, porque você já garantiu um público, você tem que fidelizar ele ainda mais, você tem que mostrar cada vez mais novidade, você tem que seduzir mais uma vez. Nesse casamento até agora você estava de vestido e mostrou a canela, não vamos subir e mostrar a coxa, vamos ser mais ousados, que é assim que você consegue. Você tem que fazer aquilo que seu público gosta, aquilo que seu público quer. Não adianta assim, eu conquistei um público de romance. Eu conquistei um público de chiquilite e agora eu quero fazer um erótico. Ou seja, vai começar do zero uma coisa toda nova. Não, não é assim que funciona. Então, tome muito cuidado com aquilo que você vai fazer. O segundo livro é essencial para reforçar no seu público que você veio para ficar e que você vai fazer um melhor para conquistar todo mundo. Certo? Cheguei ao sucesso e agora? Entrar numa editora, não importa o tamanho, não é para você se acomodar.
É apenas o primeiro passo da escada gigante que você tem para cruzar na sua vida. E um passo em falso, você vai voltar lá na base e vai ter que começar tudo de novo. Então, seja simples, seja pé no chão, pense com cuidado, não maltrate seu público. Esteja em eventos, o maior número de eventos possíveis, conversando com todo o pessoal. Não perca a chance de ser autor em todos os momentos, quando seu público está por perto, fazer o melhor. Porque ele merece, afinal de contas, o que seriam dos escritores sem os leitores? Ele escreve para quem? Para ele mesmo? Não, né? Então, você escreve para os seus leitores, você escreve para ser lido. Todo escritor escreve para ser lido, então faça o melhor, dê o melhor de si. Divulgue, corra, esteja perto do público, ouça as sugestões que o seu editor tenha, ouça as alterações que seu copydesk lhe sugerir, faça o melhor. Sempre, sempre, porque assim, se você tiver um comportamento e for marcado por um comportamento negativo, ele vai te acompanhar pelo resto da sua carreira. Se a impressão que você deixa é de que você seja uma pessoa ruim ou uma pessoa barraqueira, não importa quanto você mude, você sempre vai ser considerada a pessoa ruim e a pessoa barraqueira. Tome cuidado. Faça o melhor. Suba a escada com firmeza nos pés e elegância nos gestos. É essencial para vocês. Certo? Gente, eu vou encerrando aqui a minha transmissão. Eu quero agradecer a todo mundo que viu. Espero ter ficado bom, porque é a primeira vez que eu faço alguma coisa desse porte. E quem quiser falar comigo, tirar alguma dúvida, eu estou nas redes sociais, eu estou no Facebook, Danilo Barbosa Autor, tem o meu site, danilobarbosautor.com.br, tem a fanpage do Danilo Barbosa e tem a fanpage do Água Vingança. Eu estou disponível em qualquer delas. Pode falar comigo, a gente troca ideia, tira dúvida, e no que eu puder e no que eu puder ajudar todo mundo, estamos por aqui, tá bom? Um grande abraço, até mais.